Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje vamos responder às perguntas da semana, sessão de número 190. 5 perguntas encaminhadas por vocês que a gente vai responder de uma forma bem simples aqui nesse vídeo. Fique até o final, são 5 perguntinhas, tá? Que podem te ajudar no cultivo das plantas, tá certo? Primeira pergunta está encaminhado pela P1715, né? Me pergunta se pode usar o pano velho picado como parte do substrato. Olha, é bem interessante, tá? Dependendo do pano, se for algodão, ela vai ter uma vida útil ainda muito grande, tá? O pessoal acha que pano não tem vida útil, né? Principalmente de algodão, ela chega a durar 10, 20, até 30, 50, até 1000 anos, né? Tá certo? Então, pode usar, né? Mas lembrando, né? Só lembrando que ela vai reter mais umidade, tá certo? Então você tem que tomar cuidado com algumas plantas, né? Que, por exemplo, não gostam de muita umidade no seu substrato, tá certo? Então eu falo muito sobre umidade, né? Retenção de água. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, em outros vídeos, né? Que tá bem bacana, tá certo? Obrigado pela pergunta. Segunda pergunta bem interessante, encaminhado pelo Sidney, ele é de Minas Gerais, né? Ele me pergunta se gesso de reforma, né, de construção, pode ser usada nas plantas. Olha, Sidney, pode, tá? Na verdade, se a gente for ver quimicamente, o gesso é sulfato de cálcio, né? Ela tem um cálcio e tem um enxofre muito interessante para as plantas, né? No caso de você utilizar em cultivo de planta em vaso, né? Ela é bem interessante, tá? Desde que não haja, por exemplo, uma rega ou ela fica num ambiente que chove muito. Por que eu digo isso? Né? Porque nesse sentido, né, de ter muita a umidade e existir uma drenagem em excesso, ela pode arrastar determinados nutrientes do seu substrato, ok? Mas em pequenas quantidades eu acho que você pode utilizar e pode ajudar, inclusive, no cultivo de plantas assim, tá certo? Mas não exagere, tá certo? Eu tenho alguns vídeos que eu falo, tá, do gesso, eu vou deixar aqui no izinho. Se você puder assistir, seria bem interessante. Demorou, mas conseguimos finalizar o livro Entenda e Cultive as Suas Orquídeas Phalaenopsis. Esse livro tá muito bacana, tem mais de 300 fotos, 11 capítulos e escrito de uma forma muito simples. Você pode cultivar ela em tronco de árvores. A gente aqui deixa todas as dicas bem bacanas, tá, sobre o cultivo da adquira, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso trabalho. A terceira pergunta encaminhada pela Madalena, ela é da Bahia, né? Ela me pergunta se é verdade que existe a planta Novalgina. Sim, existe uma planta Novalgina e elas são já produzidos e comercializados, tá, dentro do grupo das plantas condimentares. Tá? Eu falo isso porque a gente está escrevendo um novo livro sobre plantas condimentares e especiarias, né? E a gente vai publicar daqui a 1 ano e meio, 2 anos, tá certo? Então, existe sim, tá certo? A quarta pergunta encaminhado pelo Bernardo, ele é de Santa Catarina, né? Ele me pergunta se o adubo bocashi pode ser armazenado na geladeira. Bernardo, eu tenho um vídeo que eu falo somente do armazenamento do bocashi. Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Você pode assistir, tá certo? Aí eu falo num vídeo mais longo, né? Mas pode sim, tá? Eu só não recomendo guardar o bocashi no freezer, tá? Porque a gente está falando de micro-organismos, né? Que estão presentes no adubo, que são benéficos, né? E a gente não sabe dizer se elas conseguem sobreviver ao congelamento, tá? Então, eu mesmo já armazenei bocashi por muito tempo em câmara fria, tá? Câmara fria aí entre 10 a 15 graus Celsius, né? E armazenei por mais de 7, 8 anos e quando a gente utilizou ela funcionou perfeitamente, tá certo? Agora, na geladeira onde você armazena também os alimentos, né? Dependendo do bocashi, ela não fica com um cheiro muito agradável, tá? Então eu não faria isso, tá certo? Você vai comprar briga com a sua esposa aí, né? Mas
em geladeiras, né, que não seja utilizado para esse fim, você pode armazenar sem problema nenhum, tá certo? Obrigado pela pergunta. E a quinta pergunta, né, encaminhado pelo Mário, né, ele me pergunta se o Orapronobis, né, pode ser cultivado em vaso, né, se existe esse tipo de produto. Existe sim, tá? Existem várias espécies de Orapronobis, né, e são já comercializados em vaso, tá? Então, eu mesmo já falei aqui, né, nós estamos escrevendo um próximo livro de condimentos em vaso, né, e a gente já viu, né, vários tipos de Orapronobis sendo produzidos em vasinho pequeno, tá certo? Então, existe e é possível sim, tá certo? Obrigado pela pergunta. Bom, vocês viram 5 perguntas encaminhadas por vocês, né? Encaminhe a sua pergunta, né? Isso ajuda bastante o nosso canal, inclusive para a gente ter uma ideia, né? Se o pessoal está entendendo o que a gente está dizendo aqui ou não, tá? Mas encaminhe que a gente responde, tá? Pode demorar um pouquinho, mas a gente responde todas as perguntas. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Esse lar acolhe pessoas que estão em tratamento de câncer, que não têm condições para se estabelecer aqui, tá? Então eles dão a estada, eles dão alimentação, eles dão comida e apoie, né? Ajude você também. Não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser, tá? Alimento não perecível, pode ser comida, pode ser. Eles estão precisando, sempre precisam de fraldas geriátricas. Apoie você também essa entidade. E apoie também o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Assim você vai estar ajudando e muito, tá, o nosso trabalho para dar continuidade desse trabalho, tá certo? Eu conto com você e espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.